deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 16. Médium em provação. A casa dos Alicante ainda respirava a tragédia dos últimos acontecimentos. Não fosse Casimira e outros funcionários dedicados, Judite e Murilinho não suportariam. Valério ofereceu lindo testemunho. Apesar da dor, seguia confiante trabalhando e frequentando a casa espírita 2 vezes na semana e aos sábados, nas atividades caritativas, sem jamais esquecer de orar pela esposa desencarnada. Numa noite, o filho de Judite pediu a Casimira que o ajudasse a implantar o evangelho no lar. A empregada de bom grado explicou que essa reunião se constituía na simplicidade em ação. Era necessário escolher um cômodo da casa o mais silencioso e que favorecesse a leitura e reflexão. Escolheram a sala de jantar. A reunião deveria ser feita em dia e horário previamente combinados para favorecer a participação de todos e cooperar com a programação dos amigos espirituais que certamente se organizariam para comparecer e cumprir com aquele combinado moral apoiando os familiares. Não era necessário colocar toalha branca, muito menos a jarra com água, apenas em caso de doença e, especialmente, para o enfermo. Os bons espíritos podem aplicar silenciosamente passes nos encarnados. Um livro seria escolhido para estudo e Murilinho participaria somente se demonstrasse a disciplina necessária do silêncio e da atenção. E não deveriam ultrapassar o tempo médio de 20 minutos, alcançando 30 minutos no máximo. É um recurso simpático para não cansar os participantes. De maneira funcional, para atingir o objetivo de espiritualização dos presentes por meio do cultivo das verdades eternas, aplica-se com simplicidade o método do bom senso. A finalidade da reunião não é o intercâmbio mediúnico, e sim a harmonia da família pelo estudo do Evangelho de Jesus. Assim, pensa-se em iniciar a reunião com uma prece rogando a presença dos amigos espirituais. Prece simples e amorosa. Na sequência, estuda-se o livro escolhido. Casimira sugeriu o Evangelho segundo o Espiritismo, em pequenos trechos previamente analisados pelo dirigente da reunião, que pode ser a pessoa mais experiente da família em questões espíritas. Nas reflexões e comentários, em que todos podem participar estimulados pelo dirigente, evitar acusações pessoais corrigindo moralmente os presentes. O tom deve ser sempre conciliatório e não acusador. Após os comentários, uma vibração pela casa, isto é, a irradiação dos melhores pensamentos e sentimentos pela família, rogando a Deus amparo e ajuda, pode ser feita, seguida da prece de encerramento. Necessário desligar os aparelhos de comunicação da casa para que a reunião não seja interrompida. Se vizinhos ou familiares comparecerem sem aviso prévio, convidá-los à participação ou respeitá-los, solicitando aguardar em outro cômodo. Casimira aplicou a prática espírita de o Evangelho no lar e o ambiente alterou-se. Essa atividade sublime é o convite que fazemos para Jesus participar da nossa vida em família. Com isso, renova-se o ambiente fluídico e os bons espíritos podem socorrer entidades que eventualmente nos perturbem a convivência, além de trazer equilíbrio, espiritualidade e proteção para a casa. Realmente, a residência modificara se tudo corria bem. Lourenço Ventura, informado por Osório do ocorrido, não se alterou. O preposto esperava ver o chefe esbravejar, vociferar, contrair-se de ira, mas Lourenço estava meticulosamente malvado. Recolheu uma chusma de adversários e foi diretamente à escola dos filhos da trabalhadora da mansão dos Alicante. Lourenço posicionou-se, entrou sala por sala, conferiu alunos e professores. E fora assustado nas suas intenções mais perversas pela proteção que os ambientes escolares costumam ter. Espíritos nobres, auxiliados pelos professores e pela equipe escolar, costumam minimizar perigos e graves problemas, cooperando na sublime missão de educar. Contudo, também esses,
Os bons espíritos têm a sua ação limitada ao livre-arbítrio de cada ser. Conquanto não possam interferir diretamente nas escolhas de cada um, estão sempre dispostos a inspirar e proteger, no limite de suas forças. Embora pensadores da filosofia da educação pugnem por uma prática meramente profissional dos educadores, os espíritos do Senhor concebem o magistério, transcendendo as barreiras do profissionalismo frio e egoísta, uma grande missão, um sacerdócio a serviço do bem intelecto-moral da humanidade. Professores, trabalhai com afinco, suportai quanto possível as dificuldades do caminho, porque glorioso é o vosso mister. Lutai pacificamente pelos vossos direitos, mas não descuidai dos vossos deveres. Nunca vos sintais desamparados. Em horas de grande angústia e sofrimento moral em vossa profissão lembrai-vos de Deus, enviai vossa prece silenciosa ao Criador e sabei que seres de luz vos auxiliarão no cumprimento do dever. Se, por um ato de nossa imaginação, corporificássemos o futuro em uma pessoa e se ela pudesse vos falar, certamente diria: coragem, benfeitores da humanidade. Erguei a vossa fronte. Sou eu, o futuro, que vos fala. Compreendei que daqui posso falar-vos, eternamente agradecido, pois as vossas lutas construíram uma nação melhor. Vossa voz não se ergueu em vão. Vossa disciplina evitou que muitos se perdessem. Criastes uma nação de leitores críticos, de escritores, de médicos renomados, de juízes incorruptíveis, de engenheiros revolucionários, de cientistas comprometidos com a pátria, de lentes mais capacitados e de muitos outros profissionais que se tornaram pessoas de bem. Sim, vós construístes um venturoso futuro. Mas não vos esqueçais. Sem desânimo. Porque, se desanimardes agora, eu continuarei apenas como uma promessa. Brasileiros, ouvi. Uma nação educada, forte e invencível, moral e intelectualmente, constrói-se com professores e livros. Coragem, amigos. Porque eu dependo de vós. Em poucos dias, Ventura, auxiliado por vários dos céus, assistiu aulas, acompanhou os docentes, registrou as intrigas, observou os pontos fracos dos estudantes, identificando mestres desatentos e alunos viciados. Incentivaram os tutores descomprometidos a animosidade contra os filhos de Casimira, que guardavam o frescor da adolescência. Os meninos contavam um ano de diferença na idade e na vida escolar. Rapidamente um mal-estar se estabeleceu entre as crianças e alguns professores. Certos mestres invigilantes agiram de modo inadequado. Não eram maus, propriamente, mas o estresse, o salário e as dificuldades da escola não lhes permitiam transcender ao cumprimento do dever. Pensavam, com justeza, nas suas lutas e conquistas, esquecidos de que muitos reencarnaram assumindo a missão de cooperar com Deus tendo a docência por religião, e logo, sob influência espiritual negativa, iniciaram um processo de irritabilidade gratuita em relação aos meninos, nossos personagens. As crianças de Casimira, desejando fazer parte do grupo de adolescentes, destacado pela rebeldia e aclamado por muitos, esqueceram-se dos ensinos aprendidos na educação espírita e iniciaram pequenas brincadeiras que brevemente tornaram-se ondas de incivilidade disciplinar. Os filhos da empregada caíram em notas, o mau comportamento fora identificado com rapidez e Casimira teve de comparecer à escola notificada pelos diretores. Em casa, eles não souberam explicar o motivo e deprimiram. Aos poucos, Casimira observava a vida alterar-se em agitadas e dolorosas transformações. Não foi difícil para Ventura, na sequência dos acontecimentos, envolver outros adolescentes de natureza rebelde e viciosa, levando-os na direção dos nossos personagens, fazendo-os dependentes das drogas. As crianças sabiam, sim, discernir entre o certo e o errado, mas a necessidade de fazer parte do grupo eleito por eles como a referência social era mais forte.
Jean Piaget, na sua epistemologia genética, leciona que os indivíduos passam por 4 estágios básicos: sensório-motor, de 0 a 2 anos, intuitivo ou simbólico, de 2 a 7 anos, das operações concretas, de 7 a 14 anos, e das operações formais ou hipotético-dedutivo, a partir da adolescência. Os 4 estágios são a representatividade do desenvolvimento da inteligência, da afetividade e da consciência moral dos indivíduos. Na passagem de um estágio para outro ocorrem desequilíbrios naturais quando o ser busca adaptar-se ao novo momento biológico, psicológico e social em que vive. Daí, podemos inferir que o adolescente está em um período de turbulência em que mostra suas inclinações, oportunizando aos pais a compreensão e emenda. Os meninos cederam à tentação e, abandonando os sacrossantos ensinos espíritas, tornaram-se usuários de drogas simples, evoluindo para drogas mais devastadoras. Lourenço vibrava e não descansou até envolver os garotos com traficantes que os ameaçavam pelas dívidas. Foi assim que numa noite, enquanto todos dormiam, assaltantes ligados às hostes do tráfico invadiram a residência da funcionária dos Alicante. Agiram com violência, ameaçaram de morte a todos. Casimira pedia calma e piedade aos malfeitores. Um dos filhos quis intervir e foi agredido por um deles. Exigiram dinheiro, e Casimira teve de entregar suas poucas economias. Após uma hora de horror, os bandidos afastaram-se deixando medo e tristeza. Quando se recompunham, a dona da casa ouviu espiritualmente uma gargalhada e uma ameaça. Ouça, vassala. Isso é só o começo. Casimira entendeu tudo. Fez prece fervorosa, trancou as portas e exigiu a verdade. Os meninos contaram. Ela foi à escola, fora informada pelas dignas autoridades de ensino e, sincera, procurou alguns poucos amigos do centro. Lembrou-se de um irmão muito querido em estado distante e, sob sua ajuda, encaminhou as crianças para lá, retirando-as do ambiente pernicioso e internando-as, com a ajuda de confrades, em clínica apropriada. Doíam-lhe os filhos fora do lar. Na sequência, ela foi assediada por um companheiro menos digno da casa espírita que a atormentou meses intermináveis. No grupo de amparo social fora hostilizada por alguns companheiros que invigilantes caíram nas malhas da competição. Seus vizinhos de residência passaram a insinuar que ela vendera aos meninos para entregar-se à vida fácil. Aos poucos amigos para quem contara suas lutas, com o fito de encontrar consolo, acharam que ela exagerara nas narrativas desenhando o cenário com as tintas fortes da sua imaginação, apresentando-se como mártir sofredora. Ouvindo por vezes. Então, tudo acontece com você? Onde sua fé? Se fosse equilibrada, não cairia nas malhas dos adversários. Ela calou-se e volveu a casa. Capítulo 17. Suportando o mal. Chegando ao lar, Casimira chorou solitária. Ventura nesse momento lhe apareceu. Eu avisei, vassala. Não disse que você pagaria pelo seu atrevimento. Você não se entregou aos emissários do bem? Por que não lhe protegeram impedindo esses acontecimentos? Por quê? Perguntou ele com fúria. Eu explico. Continuou ensandecido. Porque são fracos. Você ameaça meus planos e acha que ficará sem resposta. Saiba que eu trouxe sua filha para cá, buscarei os seus rebentos e eles serão meus. Contudo, disse ele em tom irônico, enquanto batia o cetro no solo, estou hoje em um bom dia. Faço uma proposta. Peça a demissão da casa dos Alicante e eu a deixarei em paz. Ela permaneceu em silêncio e orou. Na prece adormeceu. Álvaro e o espírito protetor, mais o guia da médium, apareceram no ambiente. Lourenço bradou draconiano, deu um silvo, fitou-a com ódio e desapareceu. Casimira estava emocionada. Chorava,
não de autopiedade e covardia, mas de emoção pedindo forças para continuar. Rogou auxílio para os filhos, ajuda para recuperar seu bom nome junto à sociedade. O seu condutor mediúnico acolheu-lhe, dizendo: Acalma-te, minha filha. Confiemos em Deus. Lembra-te de Kardec, Casimira. Pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. A Gênese, capítulo 14, item 45, v. Estás no capítulo das provas e dos testemunhos. Necessário vencer. Teus filhos já estão recebendo nosso socorro. Aliás, nunca deixaram de receber. Acontece que as criaturas têm direito às suas escolhas. Sabe que não faltaram aos teus amados a conversa de nobres professores, acionados por muitos dos nossos, orientando os teus meninos. Nem colegas dignos para ajudá-los. Escolheram esse caminho por fraqueza moral. Mas tudo acabará bem. Eles trazem na alma a semente da mensagem espírita, muito bem plantada, e ela florescerá. Escuta, não temos muito tempo. Preste atenção. Logo tudo estará terminado. Neste sábado, tu vais como de costume às visitas assistenciais e nós te guiaremos a alguém que pode definitivamente acabar com essa odisseia. Temos trabalhado diuturnamente para compor este momento. E tu verás que tuas lutas e testemunhos não serão inglórios. Tem confiança. Deus é por nós. Casimira ficou perplexa pensando como isso se daria. Acordou guardando apenas a essência dos acontecimentos, colocou-se em vigilância e aguardou os dias. Irmãos médiuns, que nenhum medo se apodere de vós. Que a coragem seja sempre vossa flâmula a identificar-vos como seguidores de Jesus. Se a mediunidade nenhum privilégio oferece aos seus portadores, fortifica e aprimora a alma de todo aquele que trabalha louvando a Deus e testemunhando bem. Não pensais que é a mediunidade que provoca a obsessão. Não. Nunca. Mas por meio dela é possível saber que um espírito menos feliz aproxima-se a auxiliá-lo com bondade. Na ausência dessa faculdade ostensiva, entidades espirituais atuam na vida humana de outras múltiplas maneiras mais ou menos ocultas. Pensar que os espíritos exercem sua atuação apenas por meio da mediunidade falante ou escrevente é um equívoco. Essa influência ocorre a todo momento e mesmo os que nos espíritos não creem ou os que deles não se ocupam estão expostos a ela. Confiai em Jesus e estudai as obras da codificação para a vossa segurança intelecto-moral. Consultai especialmente o capítulo 23 do Livro dos Médiuns e estudai com afinco. A mediunidade permite, por assim dizer, que se veja o inimigo frente a frente e se combata no mesmo campo. Na ausência dessa faculdade, o adversário atua ocultamente, aproveitando-se da invisibilidade em relação aos olhos físicos, podendo realmente prejudicar. Quantas vezes a humanidade sofre atuação análoga sem a perceber? E se tivesse meios de se informar sobre essa realidade que lhe está oculta? E mais, se soubesse os mecanismos para se precaver ou ainda para desvendar e aprender sobre a continuidade da vida e o prosseguimento dos homens do outro lado da existência, agindo sobre os seres humanos de acordo com a sua moral, com seu caráter? Os que estão sofredores, revoltados, vingativos, poderão retornar para perturbar os seus pares, ou servirem de provas aos que persistem em boa marcha, mas os iluminados, fugidos de bondade e amor, também retornam para inspirar, proteger os homens, apoiar os que seguem em provação e socorrer os que necessitam em ambos os lados do existir.
E são exatamente as faculdades psíquicas ou mediúnicas que descortinam esse universo, possibilitando aos seres humanos esse aprendizado. Conhecer o Espiritismo não favorece a presença dos maus espíritos, pelo contrário, auxilia para a emancipação da humanidade, cooperando, com sua poderosa filosofia e com sua portentosa moral, para que os homens não se tornem maléficos. Possibilita também a cada indivíduo que conheça a doutrina colocar-se em guarda contra as sugestões inferiores. Casimiro é o símbolo dos medianeiros corajosos e comprometidos que não usam o véu da santidade falsa, mas que, cientes de suas lutas pessoais, santificam-se a cada dia. Quem poderá avaliar a importância de Casimiro para Álvaro e sua equipe? Que mentor desperdiçaria um médium de faculdades morais em pleno exercício de santificação? Que equipe espiritual não ficaria eternamente grata, recordando para a imortalidade o trabalho de renúncia e amor dos seus médiuns? Que casa espírita não gostaria de contar com irmãos da mediunidade seguros e discretos, os quais não portariam a vaidade que entoja, o orgulho que cega, a rispidez que afasta e o analfabetismo espiritual que fascina e ensandece? Pois bem, sede, irmãos, esses médiuns. Está ao vosso alcance, trabalhai. Nós vos convocamos ao entendimento de que o mediunato é o produto do esforço pessoal de cada sensitivo. Jamais desperdiçar a oportunidade de colaborar com Jesus. Não espereis, portanto, faculdades excepcionais, não vos percais nos horrores da ambição. Trabalhai com o que Deus vos concedeu. Produzi 100 por 1, capacitando-vos e especializando-vos nas faculdades que mais vos caracterizam. Mas não vos esqueçais. Vosso compromisso tem de ser com a verdade. Quanto mais testemunhais, quanto mais estiverdes com Cristo, quanto mais viverdes o cristianismo primitivo, renunciando os momentos fúteis da vida, aprimorando-vos na arte de servir, mais perto estareis do Senhor. Jesus conta convosco. Os espíritos do mais alto procuram-vos, mas por vezes não vos encontram. Levantai, portanto, a vossa mão pelo trabalho, produzi lume pelo amor, pelo estudo do Espiritismo, pela fé raciocinada, discrição e disciplina, fazei o bem pela caridade, e os espíritos do Altíssimo encontrar-vos-ão e, cantando hosanas, farão luz nas trevas. Permanecei confiantes e corajosos lembrando-vos de Paulo na Epístola aos Efésios. Portanto, ponde-vos de pé e cingi os vossos rins com a verdade e revesti-vos da couraça da justiça e calçai os vossos pés com a preparação do Evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 14 e 17. Capítulo 18. Dante Ventura. Mais uma vez, Ventura empreendera a visita ao filho amado. Dante jazia melancólico e, apesar de todo o sofrimento, seu corpo não adoecia gravemente. Ele retinha a esperança de que o vaso biológico do menino perecesse promovendo-lhe a libertação, mas malgrado seu rebento resistia. No calude repetia-se a cena. Os responsáveis pela criança eram adictos, estavam na parte mais carente da favela e o pequeno era socorrido, quando possível, por vizinhos piedosos e honestos, como muitos outros habitantes daquela região paupérrima. Espíritos nobres e bondosos se encarnam em ambientes semelhantes, enfrentam lutas para apoiar os seus em regime de provas ou expiações. Não encaram a pobreza como punição nem as favelas como ambientes perniciosos. Antes se compadecem do povo, sem terem autopiedade, e organizam-se em tarefas elevadas, cooperando com a transformação social. Erguem bandeiras das mais variadas a exigir pacificamente do trabalho pessoal e coletivo a transformação social. A mãe ausentara-se da choça. No tugúrio, o calor asfixiava. Subitamente, o explorador da genitora de Dante fitou o menino com olhos perturbadores. O pequeno,
por conta das dores que sentia, gritava e batia a cabeça contra uma das paredes da frágil habitação, e, mais uma vez, o ébrio fora tomado de ira e avançara para a criança. Chutara, cuspira, esbofeteara até o menino expelir, de dor, fezes e urina, fazendo com que o algoz, por asco, sustasse a sessão de torturas saindo às pressas do casebre para limpar-se e afastar-se do mau cheiro. Lourenço chorava. Ele, de fato, à sua maneira egoísta, amava o menino. Aproximou-se, tentou consolar, enlaçou e soluçava. Era sábado. Casimira apresentara-se de bom grado para a tarefa de visitação às comunidades carentes. Várias equipes formaram-se e ela fora escalada para uma região bem distante do centro espírita, local de muita pobreza e violência para o qual poucos voluntários se matriculavam. Fora tomada por estranha vontade. Dirigiu-se à enfermaria e recolheu fraldas dos mais diversos tamanhos, medicamentos antissépticos, água, lenços umedecidos, esparadrapos, roupas limpas e material de higiene. Ela acondicionou tudo em uma prática mochila e seguiu viagem. No bairro dividiram as tarefas de visitação por meio de um mapa. Casimira seguia rigorosamente os combinados de conduta e ação. Guiada pelos benfeitores, apressou-se estacando defronte a um barraco paupérrimo de onde partiam gritos de uma criança. Todos se impressionaram. A equipe toda ali se reuniu. Casimira bateu palmas e aguardou. Ouviu-se apenas um choro infantil. Ela empurrou um frágil tampo de madeira convertido em porta e entrou. Sim, era a habitação onde vivia Dante, o filho de Lourenço Ventura. Quando Casimira adentrou e foi vista por Lourenço, ele pensou sofrer de uma alucinação. Trouxe as mãos ao peito, sentindo o impacto das emoções e expressou um grito rouco e gutural de horror. Casimira. Ela parecia em transe. Às pressas ajoelhou-se, pediu ajuda aos amigos que desacorrentaram a criança, solicitou chamassem um policial amigo da instituição, que acionou os órgãos competentes, e iniciou a higiene do menino. Cuidou de Dante com esmero, limpou o seu corpinho, banhando com lenços umedecidos, e o acolheu dignamente em fralda aconchegante. Colocou nele roupas limpas e perfumadas. Retirou do seu lanche e partilhou com o menino que, faminto, o devorou. Ventura estava atordoado. Não era possível. O infante parecia gostar de Casimira. Os fluidos dela o acalmavam e logo o pequeno adormeceu. A serviçal de Valério fez prece belíssima. Maria, sua filha amada de Lourenço, apareceu ladeada por Álvaro e o guia mediúnico de Casimira. Todos oraram, um silêncio absoluto caiu respeitoso até que o alto enviou ajuda. Além dos espíritos presentes, uma entidade veneranda, luminosa e delicadíssima apresentou-se. Trazia o semblante suavemente amadurecido, as cãs cuidadosamente presas num coque de elegância, discretos brincos argolados nas orelhas e um chale ibérico às costas. Quando a viu, Lourenço caiu de joelhos. Vovó Emília? Era a benfeitora de Ventura em autoridade moral de amor e afeto. Sim, Lequinho, sou eu meu filho. Disse ela num sotaque lusitano encantador, revelando o nome de casa de Lourenço com o qual ele viera, o apelido familiar gerado por um dos seus irmãos menores que não sabia falar Lourenço, pronunciando apenas Leco e depois, para os mais íntimos, Lequinho. Quanto tenho orado por ti. Vê, senhora, o que fizeram com teu bisneto. Sim, meu filho, Deus faz sempre o melhor. Ele quis altear a voz em acusações diversas, mas ela o disciplinou com firme bondade. Lequinho, agora chega. Ele obedeceu de imediato e permanecia paralisado. Ela aproximou-se, fitou com olhos da verdade e continuou. Vês este chale, meu filho? Sim, senhora. Respondeu o bondoso, de voz embargada e corpo trêmulo.
Tu te recordas? Ele balançou a cabeça afirmativamente, enquanto o corpo tiritava. Este foi o presente que tu me deste quando foste a Portugal após longos anos de estudos e dedicação. Nunca me separei dele, porque representa a vitória de um neto que sempre me encheu de orgulho e alegria. Todas as nossas economias te foram entregues para que nada te faltasse no aperfeiçoamento do teu curso de direito. Lembra-te de que teu avô vendeu o relógio de ouro, presente paterno, nossas alianças de casamento e todas as nossas joias para que pudesses estudar. Foste a terra dos meus pais, para a qual eu nunca, em vida física, consegui retornar. Depois, tu nos deixaste porque não tínhamos educação necessária para frequentarmos os mesmos lugares em que convivias. Compreendemos perfeitamente. Lembro-me de quando tua mãe, imigrante italiana, quis vender-te como fez com os outros. Morávamos próximo ao cortiço que te servia de lar. Trouxe-me um vestido rasgado para costura, usado por ela nas noites de meretrício. Aconselhei-a e, em nome de Jesus, pedi que não fizesse isso. Em vão. Ela entregou-te a um vendeiro distante que tencionava escravizar-te. Ele pareceu recordar e foi apoderado pela amargura. Tu tinhas a idade de Dantinho. Resgatamos-te usando a influência dos superiores do teu avô e adotamos-te enquanto tua mão lutava com a vida. Nunca permiti que me chamasses de mãe, porque jamais desejei apagar da tua memória a mulher que te deu a vida. Tendo hoje aquela época alguns outonos e os cabelos nevados, permiti que me chamasses de avó. Ela me abandonou, disse ele protestando. E impedindo que pronunciasse vitupérios, ela o interrompeu, sobrepondo-lhe a voz. Não. Nunca digas isso. Quando enriqueceste e não mais nos procuraste, entendemos que, em razão das tuas imensas responsabilidades, o tempo faltava-te para nos ver e beijar-nos, e que, certamente, o teu passado poderia manchar a nova vida que lutavas por erguer. Com tua mãe deve ter acontecido o mesmo, Lequinho, ela não teve tempo. Acredito, contudo, que nunca deixou de te amar. Ele entendeu a correção e, ruborizado, aquietou-se. Orávamos por ti, continuou comovida, felizes por tuas conquistas. E aplicando na voz divina a ternura continuou. Amigos malvados diziam-nos que tu tinhas vergonha de nós, do nosso modo de falar e agir. Mas, de nossa parte, sempre te defendemos. Tu tinhas direito de seguir o teu caminho. Tu nada nos devias. Se resolvemos amar-te, a honra foi nossa. Ventura chorava. Havia tanta sinceridade naquelas palavras que o desarmaram. As lágrimas de solidão, prosseguiu com absoluta verdade, transformávamos em preces para a tua vida. E hoje, meu filho, deu-me uma saudade imensa, mais do que todos os outros anos e, por isso, decidi ver-te. Lourenço estava possuído pela vergonha. Aqueles olhos da verdade fitavam-nos sem cobrança, sem mágoa, sem exigências. E isso, de certo modo, perturbava-o. Sabia que por ambição fora ingrato. Por vergonha, ele abandonou os pais adotivos, esquecendo-os na miséria. Desencanaram numa casa de caridade sem jamais receberem notícias. A senhorinha, após lhe acariciar a face, beijar-lhe e reerguê-lo, maternalmente assumiu expressão grave e continuou. Te perdeste, meu filho. Ele permaneceu em silêncio, com olhos chumbados enquanto parecia desenhar, com um dos pés, um risco qualquer no chão de terra batida do barraco. Queres ajudar o nosso Dantinho? Perguntou com inefável ternura. Ele ergueu os olhos afogados, como se quisesse pedir-lhe perdão e abraçá-la. Um suspiro fez cair grossas lágrimas revelando dois sóis, fúlgidos de ansiedade por aquecer o seu rebento. Mas, humilhado e moralmente devedor, limitou-se a responder de voz embargada. Com todas as forças de minha alma.
Então observa. Casimira terminou a prece, recolheu o menino, embalou-o em seu braço de serva forte e decidida e aguardou o assistente social. Quase 2 horas eles permaneceram lá sem que alguém da família aparecesse. Quando o socorro chegou, o menino fora imediatamente conduzido para um hospital e depois a um abrigo. Casimira implorou levar a criança para sua casa, mas o pedido fora negado. Então, ela prometeu visitar o garoto todas as noites. Ventura, ladeado pela avó, não sabia como reagir. Não entendia a linguagem da caridade. E antes que ela lhe pudesse dizer mais alguma coisa, ele fugiu com o peito opresso pelas emoções em desalinho. Confuso, pareceu recrudescer o ódio e petrificar o coração. Malditos! Foram eles. Trouxeram minha avó para me humilhar. Certamente me denegriram para ela. E parecendo doutrinar-se, influenciado pelo modo de falar da avó, dizia na segunda pessoa do singular. Ventura, Ventura, nada de tolices. Tu não deves nada a eles. Se te adotaram, foi por escolha pessoal. Ergueu a cabeça e não te entregues à gratidão. Altivez é virtude dos fortes. Lançou a fronte para o alto e, subtraindo o pouco de humanidade que havia em si, enxugou as lágrimas e, parecendo retomar a tirania, vociferou. Mesmo com a tua nobreza, vovó Emília, vendi minha alma ao mundo, e não desejo acompanhar-te aos céus. Capítulo 19. Dolorosa surpresa. Tomado de ira retornou semanas depois para a casa de Valério, decidido a acabar com todos. Levou consigo cerca de 500 dos seus homens. Deu ordens para que cantassem os hinos de guerra. Evocou forças trevosas. Um tropel fora ouvido de uma soberba carruagem desembarcou Bernardo Feitosa, conhecido pela crueldade no tempo da Inquisição. Vestia-se como os dominicanos e a todos ameaçava com o fogo do inferno. Tu me chamaste, Ventura. Sim, Iminência, para que vejas nossa vitória. Ele estava irreconhecível. Parecia transudar, o peito arfava, os olhos arregalaram-se num trovejar de ira determinou. Hoje tomaremos conta deste palácio. Abalaremos de tal sorte Murilinho com uma possessão demoníaca que o faremos pular na piscina e afogar-se. Valério ficará tão impressionado que o sentimento de culpa fará arrebentar o coração. Dona Judite será possuída por centenas dos nossos e se lançará pela janela. Nossa atuação ao longo desse tempo já os fragilizara. A vitória é certa. Mas a minha vingança ainda não acabou. Ouviu-se, então, um grito. Era Catarina Quilou que, trazida pelo grupo das trevas, também queria vingar-se do marido por um motivo inexistente. Ventura utilizaria no momento, tensionando escravizá-la mais tarde, exigiu que Osório trouxesse Marcos e Olavo ao centro do círculo. Ele chamou Catarina ordenando-lhe: Devassa, infeliz, conhece esses miseráveis. Os dois entreolharam-se e fitaram o tirano sem compreender a forma de tratamento. A esposa morta de Valério fitou os dois e após alguns instantes, num grito de horror, perguntou: Marcos, Olavo, são vocês? Meus cunhados? Filhos de Judite, irmãos de Valério. Como se um raio os iluminasse, reconheceram Catarina e lembraram-se de tudo. Ela convencera ambos sigilosamente de que um roubava o outro nos negócios da indústria e semeara a discórdia na família até que ensandecidos duelassem e, numa noite, em briga familiar puxassem armas simultaneamente. Eles não resistiram aos ferimentos e rão possuídos pela ira. O trauma pelo fratricídio foi tamanho, ampliado pela perturbação da morte abrupta, que os irmãos mergulharam numa amnésia traumática explorada por Ventura. Recordando-se apenas do ódio que nutriam e de pequenos lampejos de convivência social. Odiavam-se com tanta força que não se empenharam em recobrar as lembranças.
A história parecia um conto de terror. Marcos chorava lembrando-se de Judite, sua mãe, Murilo, o sobrinho, e o constrangimento que ajudara lhes impor. Perturbou-se ainda mais. Olavo rememorou o convite dos benfeitores espirituais e, mortificado pela culpa, acusava o irmão pela própria insensatez. Tensionaram insurgir-se contra Catarina no que foram separados e aprisionados para o grande julgamento. Querem saber o motivo da minha ira? Perguntou Lourenço num berro de ironia. Os três, entre gritos de imprecações, responderam afirmativamente. Trabalhei para o bisavô dos Alicante, o fundador da indústria. Ele vinha de família fidalga, e eu do proletariado. Formei-me em direito à custa de muito esforço dos meus avós, multipliquei a fortuna dele, tornei-me sócio das empresas e seu amigo pessoal. Fiz casamento de interesse, unindo-me à desprezível mulher, cujo pai era abastado e acionista, sem, contudo, encontrar felicidade na vida conjugal. Apenas Dante foi a alegria dessa união. Décadas mais tarde, quando pelo apoio dos sócios assumiria a presidência, colocando Dante como meu preposto, tencionei roubar a esposa do industrial. Ela relutou, rejeitando-me. Mas por muito amar o marido não lhe revelou minha paixão. Planejei, então, a morte dele, mas algo deu errado. Fomos, eu e Dante, assassinados por causas que me permitem pensar que ele descobriu tudo e matou-nos intoxicados, arrancando-nos as melhores oportunidades. Agiu de modo a nos enganar. A multidão explodiu num rumorejo de espanto. Tomando fôlego e parecendo mais irritado, continuou. Por isso, pagarão. Não apenas pelo meu assassinato, mas pelos privilégios que a vida ofereceu a vocês, pela arrogância que carregam, pela vida boa que levaram graças aos meus esforços. Parte da fortuna de vocês me pertence. Estou nesse inferno por causa da família Alicante. Enquanto lhe falava, várias outras autoridades chegaram. A notícia espalhou-se célere e logo uma multidão de espíritos perversos ou dominados por Lourenço congregou-se espiritualmente na mansão. Um tribunal fora montado na frente da residência. Os dois irmãos foram condenados a trabalhos forçados nas empresas de Lourenço pelos supostos crimes do bisavô. Catarina, de modo semelhante, fora condenada pelos 15 abortos praticados e por aliciar moças ingênuas, pela vida de meretrício e por enganar e conduzir os cunhados à morte. O julgamento ia longe quando se ouviu o ronco dos motores, e 3 luxuosos carros pararam diante da faustosa residência. Médicos e advogados entraram às pressas. Sorriam com ansiedade. Do carro de Valério desembarcam ele e Casimira. A serviçal carregava algo nos braços, com extremo cuidado, oculto por finos e acolchoados tecidos. Todos correram para casa. Lourenço e os seus superiores, espantadiços e curiosos, ocupavam o centro do ambiente na residência, enquanto a multidão se acotovelava para seguir o desenrolar dos fatos. Capítulo 20. Redenção. Fisicamente, a grande sala contava apenas com 2 médicos, 3 advogados, Valério e Casimira com uma criança no colo. Foi assim que um dos doutores da lei, passando importante papel para Valério, anunciou: Senhor, eis aqui o documento de guarda provisória. Brevemente terá adoção por completo. Casimira retirou a coberta que protegia a criança e todos puderam ver que era um menino hidrocefálico e portador de necessidades especiais. Alicante segurou o garoto com tanto amor, beijando-lhe a grande e disforme cabeça, que o envolveu em luzes de ternura. E de olhos marejados disse: Meu filho, a partir de hoje nada lhe faltará. Eu o amarei com todas as forças de minha alma. Nesse interim, Murilo desceu as escadarias, abraçou o pai e perguntou: Quem é esse, papai? Esse, meu filho, foi um anjo que Deus mandou para nós por meio de Casimira.
acabou de chegar. Vem, ele é seu irmão. Por razões que remontam o tempo e o espaço, os reencontros que a vida nos impõe, houve uma afinidade fraternal imediata entre eles, fazendo com que Murilinho abrisse um gracioso sorriso e do filho de Lourenço se aproximasse e o beijasse com indizível ternura. Como o chamam, papai? Qual o nome do meu irmãozinho? Os olhos já não podiam segurar as lágrimas. Tomado pela emoção, Valério Alicante, comovido com a postura do filho, respondeu: Eu o chamarei de Dante, em referência ao poeta florentino, por ter suportado os infernos de horror e me conduzido ao paraíso da sua presença. Vovó Emília retirou o chale ibérico e colocou espiritualmente sobre o menino, beijando-lhe a fronte. Lourenço Ventura não suportou. Ajoelhou-se e gritou. Sentia o ventre a revirar-se. Sua alma fora invadida por sentimentos de amor, revolta, gratidão, vergonha. Aquele gigante chorava o pranto de quase um século, reprimido na alma dorida. A cena impactara positivamente os espíritos obsessores. Enlaçado pelo desespero, arrebatado pelo opróbrio, cerrou os punhos, trazendo-os à boca, bradando: Valério, não! E lutando contra os soluços que pareciam afogar-lhe, continuou: Você! Não! Acolhido pela avó, falou tomado por indescritível dor. Como posso perseguir esse homem? Vó Emília, senhora, o amor também dói. Não, Lequinho, o teu orgulho é que causa essa dor. Ouviu-se uma exclamação geral dos espíritos presentes. E uma comoção possuiu a todos. Por recursos audiovisuais que não tenho competência para descrever, toda a conversa da sala reverberava altissonante, de modo que os espíritos, fora da residência, a tudo acompanhavam com absoluta clareza. Nesse instante, Álvaro apresenta-se conduzindo desgraçada entidade. Esquálida, macérrima, vinha de regiões perturbadas fora dos domínios de Lourenço. Era Tamires Ventura, esposa oficial de nosso vilão. Tamires! Exclamou ele soluçante. O que faz aqui? Acabo de ser resgatada, decênios de dor me sufocaram por um mal que lhe fiz. Mal? Acaso não se suicidou depois do nosso assassinato? Sim, matei-me de remorso. Remorso? Perguntou espantado. E qual o motivo? Você nunca suspeitou, não é? Questionou-a perturbada com olhos chumbados de arrependimento. Não percebeu que não foi Virgílio, o bisavô de Valério, que lhe matou, e sim eu, cega de ciúme, que o empeçonhei. Vi você se declarar para Regina, esposa dele, numa tarde de confraternização na casa de campo dos Alicante. Notei a paixão que nutria por ela, seus olhos de desejo que nunca se projetaram sobre mim. Estava cansada do seu desprezo, senti-me usada, humilhada e, ferida, desvairei. Ensandecida de ódio, sequiosa de vingança, o entreguei à morte, sem que notasse. No mesmo dia, após a tua finitude, envenenei Dante, que limitava a vida promíscua. Queria que você perdesse tudo, a própria vida e o filho que detinha mais amor do que aquele devotado a mim. Você nunca me amou de verdade. Oh! Deus! Exclamou Lourenço tomado por dores lancinantes que o fizeram regurgitar. Oh, Lourenço! Exclamou Tamires tomada pelo remorso, perdoe-me, fiz por amor. E se deseja saber, nunca mais tive paz. Oh, Dante, filho, perdoa sua mãe que de tanto amar enlouqueceu. Ela caminhou lépida para Lourenço e o abraçou, mas ele não correspondeu. Estava por demais ferido e envergonhado. Construiu uma vida de ódio e vingança por conta de uma dedução errônea e egoísta, além da inveja e revolta. Emília, a veneranda avó, dele aproximou-se acompanhada do guia de Casimira, falando-lhe maternalmente. Filho,
Esquece o passado. Vê, persegues Valério que se tornou pai do teu amado e te lançaste a uma vingança sem fundamento. Agenor, interrompendo o clima espiritual elevadíssimo, rompeu a multidão e denunciou. Camaradas, Lourenço é uma farsa. Lembram-se de Dante? E a multidão respondeu afirmativamente. Ele agora está neste corpo monstruoso, fora aprisionado pela reencarnação. Lourenço faliu. Eu vi chorando qual moleque assustado diante do filho, em extensa favela do mundo. Ele mentiu para nós afirmando que o general Dante Ventura administrava uma sua empresa. Ouçam, camaradas, eu vi a mansarda na qual o filho de Lourenço fora sepultado pela reencarnação e o féretro é esse corpo bestial que a ambos castiga. Senhores, disse ele às autoridades, eu solicito a expulsão de Ventura de nossas organizações e indico meu nome para o seu lugar. Houve um silêncio absoluto. A plateia não se manifestou. Exigiram quietude de Agenor. Todos desejavam acompanhar os acontecimentos. E hostilizado pela maioria, retirou-se apressadamente, frustrado e humilhado. Dona Emília, terna e afetuosa, continuou. Não há outra alternativa, meu filho, senão recomeçar. A vida é a bênção de Deus. E, porque Dante estava adormecido, as entidades amigas fizeram-lhe o desdobramento. Lourenço viu o filho em outras condições. Sob o concurso da bisavó, ele guardava relativa lucidez e pôde dizer com certa dificuldade. Chega, meu pai. Temos de progredir. Não sabe quanto esta cabeça grande e dorida, aliada a esse corpo limitado, me recompuseram as emoções. Entendo agora, pelas bênçãos dos amigos espirituais, que é imperioso enfrentarmos o próprio destino. Arrependa-se para que não lhe suceda algo semelhante. Viverei nesse corpo mais 10 anos, tempo suficiente para que o Senhor decida pelo retorno e me receba mais tarde num novo lar, em um corpo reajustado e propício ao meu trabalho em benefício próprio e dos que eu maltratei. O amor de Valério me salvará. Chega, meu pai, implorou novamente o filho. E lançando um olhar de compreensão para a mãe, se não pôde amá-la, não lhe desejou mal, esforçando-se intensamente por desculpá-la. Tamires teve de ser retirada do ambiente pelos amigos espirituais, por causa da demência que dela se apoderara. Chega, Lequinha, solicitou a avó com firme ternura. Basta, irmão, disse o mentor. Jesus conta contigo. E você, quem é? Perguntou Lourenço. Venho da parte de Virgílio Alicante, patriarca da família, explicou Álvaro, o mentor, que nunca deixou de te estimar, para salvar os descendentes, espíritos para os quais ele tem débito de gratidão, era preciso amar-te também. E como ele está por méritos de trabalho em esferas maiores, pediu-me, por conta da nossa amizade cristã, que te socorresse em nome dele e em nome da lei da fraternidade universal. Ele pretende voltar em futuro próximo e pergunta se tu retornarias como filho dele e irmão de Marcos, Olavo e Catarina, para que mais tarde tu recebas Maria como esposa, Tamires como filha e, finalmente, Dante como teu amado filho. Lourenço não resistiu e chorou copiosamente. Abraçaram-se sob o poder luminoso das lágrimas sinceras. E sem que os demais encarnados percebessem, Casimira acompanhou parte da cena e, emocionada, verteu discreto pranto. As atitudes de Valério e Casimira, suportando a influência negativa dos adversários, provocaram admiração e interesse na turbamulta. Viram o destino de Dante e as leis divinas em ação, entenderam que o mal, por si só, não se sustenta e que o amor é destino de todos nós. Observaram a presença dos familiares de Ventura e pensaram nos seus queridos. Um clima de constrição e saudade gradativamente se formou. Os mais de 2.000 espectadores aspiravam merecer aquela assistência. De alguma maneira,
observando aquele homem irremediavelmente endurecido e perverso render-se aos acordes luminosos do carinho de uma mãe adotiva e notando, ainda, a afabilidade dos mensageiros, sentiram a poderosa força do amor pulsar em suas almas. Essa força, que é a centelha divina em nós, por mais que demore, buscará sempre a sua fonte original. O Criador. Por esse momento, quase ninguém se interessava por competição, domínio das sombras, perseguição e obsessões. Estavam encantados com o poder da bondade e da justiça. Todos queriam ver a atitude do líder da maldade. Um clima de expectativa, ansiedade e respeito petrificou a multidão. Lourenço levantou-se vagarosamente, fitou a senhora que lhe fora mãe de coração num olhar de infinito respeito, aproximou-se de Dante, desdobrado do corpo, e o abraçou. Era a primeira vez em anos que se enlaçavam. Ele abeirou-se de Valério acompanhado de Dona Emília, viu acariciando o corpo informe e adormecido do próprio filho. Tomou postura do homem divino, exumou os valores de honestidade e gratidão que sepultara na alma e, sob incentivo familiar, rogou perdão. A assembleia de espíritos perturbados calou-se. Jazia em silêncio quase tumular entre lágrimas e soluços de emoção. Repentinamente, numa explosão de emotividade, ouviu-se espontaneamente o estrugir de palmas provenientes dos liderados de Lourenço que se libertavam finalmente. Não aplaudiam o líder malvado, mas a ajuda dos céus, o fim da tirania e a sua própria salvação. Muitos se abraçaram rememorando seus familiares, desejando revê-los e prenunciando a liberdade. Outros se aproximaram rogando o retorno ao mundo. E o mais comovente foi observar Bernardo Feitosa e os outros líderes, de olhos vítreos e coração cansado, dizerem: chega. Também não queremos mais. Eram, sim, homens perversos, almas endurecidas, envoltos em dramas terríveis, para os quais a história de Lourenço Ventura serviu como dolorosa lição. A atitude de Valério, adotando o filho do próprio perseguidor, aquele drama convertido em tragédia por conta de equívocos variados, vendo a multidão o carinho dos amigos espirituais e tendo aquele quadro se convertido em exemplo prático de como funcionam as leis divinas, sentiram-se motivados a renovarem-se. Estavam cansados de recalcitrar. Pensaram em seus amados e entregaram-se comovidos. Inacreditavelmente, mais de 2.000 pessoas equivocadas, perdidas, sofredoras, obsessores arrependidos, sentaram-se ao cair da tarde e ouviram com entusiasmo o discurso de poderoso benfeitor que os convidara e organizara-os para a permanência espiritual em respeitável instituição espírita, aqui mesmo no planeta, no Brasil, enquanto se preparavam para a reencarnação. A essa multidão de almas perturbadas e arrependidas, uniu-se em cantos de louvor os seus espíritos familiares, produzindo o mais belo cenário de triunfo pessoal e coletivo. Houve muito choro e comoção. Mãezinhas afetuosas, tios respeitáveis, pais amorosos, irmãos enternecidos, esposos e esposas nobres, sobrinhos, avós, professores emocionados, amigos fiéis e uma infinidade de entidades bondosas desciam dos céus como estrelas cadentes, vieram buscar os seus queridos que despertaram. Incentivada pelos mentores, Maria aproximou-se de sua mãe, a doce Casimira, com quem rompera os laços de afetividade ainda na juventude, por impetuosidade, arrogância e vaidade. A médium em transe de vidência percebeu a filha a alguns passos dela, chorando e rogando perdão. A genitora, compreendendo a renovação da moça, derramou dos olhos piedosos 2 grossas e silenciosas lágrimas, transformadas em luminosas irradiações que, interpretando os mais lídimos sentimentos de amor materno, envolveram sua filha. Ela afastou-se, renovada, da genitora e soprou num espalmar de mão um beijo de reconhecimento e gratidão. A serviçal dos Alicante pôde ler nos lábios de dor da sua menina a frase sufocada pelo remorso: estou bem, mamãe, perdoe-me. Obrigada, por tudo.
e amparada pelos espíritos amigos, desapareceu do campo de visão de Casimira, ocupando-se com o próprio destino. A nossa heroína, compreendendo que não há privilégios nas leis divinas, e sim misericórdia e conquistas, rendeu graças a Deus pela libertação de sua filha, serenando finalmente o coração de mãe dedicada. Em nossas reuniões mediúnicas, nenhum diálogo que objetive libertar um obsessor tem talvez essa força, o poder do exemplo, da ação cristã verdadeira e desinteressada em benefício de alguém. Os médiuns talvez não sejam capazes de avaliar o quanto as suas lutas na Terra, se suportadas com o fulgor do trabalho cristianizado, produzem luminosidade e reabilitação. Clamamos a Deus que os grupos mediúnicos, e especialmente os dedicados aos trabalhos de desobsessão, nunca fechem suas portas. Que os médiuns encontrem em Lourenço Ventura e outros um motivo para continuar. Orai, companheiros, pelos obsessores, porque são nossos irmãos em humanidade. Quantos de nós, hoje reabilitados, não estagiamos em zonas sombrias, arrastando-nos pelo vale da morte e da dor? Oferecei vossas preces, mas sobretudo vosso exemplo cristão em trabalho ininterrupto na caridade moral e material. Os dirigentes, médiuns, dialogadores e elementos de apoio que se devotam ao bem, nas bênçãos do intercâmbio mediúnico disciplinado e nobre, têm, sim, os seus nomes registrados em letras de fogo nos corações dos amigos do infinito. O querido de Emília fora levado a regiões de socorro, enquanto milhares de espíritos eram libertos. Entre eles, finalmente, Marcos, Olavo e Catarina que presenciando a cena clamaram por um recomeço. A família Alicante retomou o curso natural. Casimira recuperou os filhos, conduzindo-os à condição de espíritas dedicados, e permaneceu fiel, fazendo da sua mediunidade um mediunato. Valério não contraiu segundas núpcias, dedicou-se à mãe, aos filhos e à doutrina dos imortais, apoiando creches, escolas e construindo centros de espiritismo. Murilo tornou-se o maior amigo e defensor de Dante. Amava-o. Quando, uma década depois, Dante partiu, toda a família se comoveu de saudade. Ventura, em conjunto com Emília e outros benfeitores, recepcionou-o na vida do infinito enquanto se preparava para o retorno. Eram as leis divinas agindo de modo a reabilitar as criaturas a fim de que cumpram com seu grande objetivo: chegar por meio do esforço pessoal à perfeição. Ninguém escapa à lei do progresso. Progredir sem cessar é um determinismo imposto pelo amor divino. Álvaro alcançara seus objetivos, recordando com sua equipe de valorosos servidores as orientações de Allan Kardec sobre a obsessão. Para assegurar a libertação da vítima, indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios, que se faça que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem. A Gênese, capítulo 14, item 46, rememorando ainda a lei de sociedade, indagou de si mesmo, reflexivo. E quem é a vítima? Foi com o semblante transfigurado que respondeu no silêncio filosófico dos que já entenderam os editos do Criador. No processo de evolução somos todos devedores uns dos outros. Somente a fraternidade em ação, como lei e determinação divinas, poder-nos-á de fato redimir perante o Senhor e a própria consciência. Louvou a Deus, vislumbrando a vasta equipe de operários da bondade e do amor, reconhecendo com os olhos no infinito a sabedoria de Jesus. O reino dos céus é conquistado pela força e são os que se esforçam que dele se apoderam. Mateus 11:12. Pós-fácil. Sobre o termo possessão. Allan Kardec, no prodigioso empreendimento de codificação do Espiritismo, evitou inicialmente usar o termo possessão por falta de evidências do fenômeno, preferindo o termo subjugação. Avançando nas pesquisas, constatou conforme seguem a Gênese, capítulo 14. 46. Necessário se torna este socorro, quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão,
porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. 47. Na obsessão, o espírito atua exteriormente, com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este afinal enlaçado por uma comute e constrangido a proceder contra a sua vontade. Na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. A possessão, conseguintemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Capítulo 11, número 18. De igual modo, cita importante relato, publicado na Revista Espírita de dezembro de 1863, sob o título Um caso de possessão, senhorita Júlia. Registrou, ainda no mesmo capítulo 14, item 48 do livro A Gênese, que essa palavra possessão pode ser aplicada também quando um bom espírito deseja atuar mais intensamente através do médium, com a diferença de que respeita o intermediário agindo com doçura por meio dele. 48. Na obsessão há sempre um espírito malfeitor. Na possessão pode tratar-se de um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado, que voluntariamente lhe empresta, como emprestaria sua roupa a outro encarnado. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo, durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto para ouvi-lo. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Curta, comente, compartilhe, e deixe o seu gostei, assim você estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução.